Netanyahu sob julgamento. É isso que nós vamos falar. Isso e também muito mais, falar sobre o fronte de batalha de Israel, como é que está a situação, e evidentemente falar sobre o que está repercutindo hoje em Israel fortemente, que é toda essa questão polêmica do julgamento de Netanyahu. Vamos falar sobre isso agora. Já compartilhar aqui a tela, mostrar aqui. Isso aqui está no The Jerusalem Post, tá? Pegando aqui a mídia de lá mesmo, para evitar ruídos, pegar coisas ocidentais, né? Então, julgamento de Bibi, né? Como chamam lá ele, Netanyahu, né? Quarto dia. Hoje, o detalhe, ontem ele foi cancelado o julgamento dele por conta do, entre aspas, passeio que Bibi fez no Monte Hermon. Deixa eu desligar aqui o áudio, agora se fica melhor. Então, Bibi teve ontem, né, no Monte Hermon, fez uma série de pequeno passeio na região, etc, etc. E aí, deixa eu dar um pausa aqui, voltar aqui para a matéria. Então, defesa diz que mensagem do porta-voz de Walla usou linguagem suave. Então tá no momento de embate lá, de conversa. Mas o que é tudo isso? O que é que tem acontecido? Eu peguei um trecho aqui da CNN Brasil que fala sobre o caso de Netanyahu. Foi de dias atrás, tá? Mas só para você entender o contexto da coisa toda, são 3 acusações criminais específicas. Todas envolvem acusações de suborno, fraude e quebra de confiança, no qual todas as 3 ele nega, né? O caso 44000, os promotores alegam que Netanyahu concedeu favores regulatórios no valor de cerca de 1,8 bilhões de shekels, o que em dólares dá por volta de 500 bilhões a uma telecom de Israel. Em troca, a acusação afirma que ele buscou cobertura positiva de si mesmo e de sua esposa, ou seja, ele estava querendo vender para aqueles o sistema de comunicação, vender uma boa imagem para ele. Caso 1000, Netanyahu foi acusado de fraude e quebra de confiança por alegações de que ele e também sua esposa receberam indevidamente quase $210 mil em presentes de um produtor de Hollywood e cidadão israelense e de um outro bilionário australiano. Isso incluía champanhe, charutos, enfim. Tem um outro caso, 2000, que é o caso refere-se a um acordo com Arnon Moses, dono do jornal israelense, para melhor cobertura em troca de uma legislação para desacelerar o crescimento de um jornal rival. Netanyahu foi acusado de fraude e quebra de confiança. E aí tem algumas informações importantes, que é o seguinte: sobre o veredito, vai sair em breve, é improvável, a menos que Netanyahu busque um acordo judicial que pode levar muitos meses até que os juízes decidam, tá? Outra informação, ele pode ser julgado e continuar no cargo. Segundo a lei, o primeiro-ministro não tem a obrigação de renunciar a menos que seja condenado. Como vai demorar esse julgamento, né? Se ele apelar da condenação, pode manter o cargo durante o processo. Então, ele pode ir para a cadeia, nesse caso. As acusações de suborno acarretam uma pena de prisão de até 10 anos ou multa. Fraude e quebra de confiança são puníveis com até 3 anos de prisão. E aí ele pergunta qual é o impacto do caso. Basicamente é que Netanyahu conseguiu uma vitória nas urnas em 2022 e seu governo lançou uma campanha judicial para restringir os poderes desse tribunal que está julgando ele, e aquela briga de quebra de braço forte que existe, tá? E antes de continuar o vídeo, deixar aqui uma sugestão para você. Nós estamos lançando um e-book especial que fala sobre os mapas históricos dos últimos anos de Israel. O que é que aconteceu, né, nos últimos, pelo menos, 70 anos de Israel. O mapa é um e-book fácil, você no instante consegue ler rapidamente, você vai poder ter acesso a mapas de conflitos que ocorreram
por exemplo, da Yom Kippur e outras guerras de Israel, como é que ficou o território de Israel. É bem objetivo, direto ao ponto esse e-book. É uma forma de ajudar o canal, de você ter mais conhecimento e, como eu disse, ajudar o nosso canal para que ele prossiga trazendo notícias todos os dias de Israel e de toda a região do Oriente Médio. O link está na descrição. Então, aparentemente Netanyahu vai ser julgado, mas a coisa não vai ser tão fácil assim, vai demorar um pouco para que tudo se esclareça, né? Então, vamos ver se vai ser o próximo capítulo. Trazendo mais informações, pegando o The Washington Post, que trouxe uma matéria, tá? E eu quis, na verdade, foi uma mesclagem aqui, foi um cara chamado, tweetou, né? Um cara chamado Herb Keinon, é da imprensa israelense. Ele comenta o seguinte: o Washington Post publicou 45 mil pessoas, deixa eu pegar aqui o Twitter, publicou o que? 45 mil pessoas mortas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Então escreve: Netanyahu disse, sem fornecer evidências, que as IDF mataram cerca de 20 mil combatentes do Hamas. Aí o cara publica: loucura, os números de Netanyahu precisam de evidências, do Hamas e o Ministério da Saúde não. Isso, assim, existe uma série de discussões e controvérsias, tá? De que o Ministério da Saúde de Gaza está incluindo tudo que você possa imaginar. Então, por exemplo, a ordem lá, basicamente, segundo alguns informes, já houve até denúncias sobre isso, tá? De que foi adulto, é para colocar como se fosse morte de idoso ou criança. Essa é a história lá, ou mulher em alguns casos, tá? Então, mesmo que seja combatente, que tenha idade de combatente, que, né, tenha sido pego com arma, coisa do tipo, e foi morto, é para colocar como criança. Então existe uma briga de narrativa, como acontece em todas as guerras que você possa imaginar. Vai existir sempre fortemente esse tipo de guerra de narrativas, né? E aí, mais uma vez, a IDF, né, que é de Israel, publica algo, diz que foi cerca de 20 mil combatentes, e aí dizem que houve uma morte de 45 mil civis em Gaza de uma forma geral. Evidentemente que foi uma quantidade de baixa gigante por parte do Hamas, foi uma quantidade de baixa gigante de civis, evidentemente, mas como há uma mistura, não dá para saber exatamente quem é quem nesse jogo todo, né? Sobre o front lá, deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, sobre o fronte de batalha, tanques do exército israelense penetraram uma cidade aqui ao sul do Líbano, né? Estão entrando aqui sem tiros, mas estão avançando aqui nessa região. Drones, quadricópteros dispararam contra casas de pessoas aqui em Gaza, tá? Isso aconteceu horas atrás aqui em Jabalia, nessa região de Jabalia. O vice-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana comentou que a Operação Verdadeira Promessa 3 será definitivamente realizada no momento e no lugar certo, falando que vai ter retaliação, em que no ritmo que as coisas andam lá, os iranianos têm uma preocupação muito maior neste momento. Qual é a preocupação maior que os iranianos estão tendo? A economia, né? Está em degradação lá, está tendo problemas de energia. Então o inverno está chegando na região muito forte. Então os iranianos precisam resolver outros problemas, outras problemáticas muito mais graves, né, do que tudo isso que tem ocorrido. Então, mais vezes que ficam fazendo esse barulho, mas a coisa está ficando um pouco mais séria, né? Israel ainda continua fazendo alguns ataques em específico. Deixa eu só dar aqui nessa região. Chegou a explodir casas nessa região aqui, dessa região fronteiriça, nas aldeias fronteiriças e tudo mais. E detalhe importante que vem ocorrendo: acredita-se que Israel esteja preparando alguma coisa especial para os Houthis lá no Iêmen, tá? Depois de um ataque recente que os Houthis fizeram a Tel Aviv, aparentemente deu tudo certo, assim, não houve danos, né? Conseguiram interceptar.
Os Estados Unidos, provavelmente junto com o Reino Unido, fez um ataque meio que preventivo aos Houthis, mas aí começa toda uma preocupação, todo um questionamento de que quando é que Israel vai avançar aqui nessa região fazer alguns ataques. Como é uma distância considerável, né? E Israel tem outras preocupações aqui no momento. Há toda uma discussão. Há quem diga, alguns analistas internacionais dizem que basicamente o próximo passo de Israel é o Irã. Outros dizem que é o Iêmen. Se formos comparar entre um e outro, é provável que façam algum tipo de ataque ao Irã. Por quê? Por uma questão de qual dos dois inimigos estão mais fracos no momento. Evidentemente, o Iêmen, ele tende a ficar cada vez mais fraco porque está perdendo a ajuda do Irã, né, com equipamentos, mas se eles conseguem cortar mesmo a cabeça, como dizem, ou cabeça, que é o Irã, o Iêmen vai sofrer um pouco mais para conseguir equipamentos. Depois Israel vai ter a ajuda de Reino Unido, dos Estados Unidos e outros países europeus que sofrem problemas lá com os Houthis. Então há uma grande chance, na realidade, por uma questão de o Irã estar mais enfraquecido, de ter perdido parte do seu equipamento de ataque antiaéreo, né, de defesa antiaérea, melhor dizendo, e também o Iraque, alguns insurgentes estarem se preparando, então provavelmente o Israel faça alguns ataques específicos aqui na região do Iraque, em breve, nas próximas horas ou dias, né, acredita-se que aconteça isso. Já está ocorrendo alguns ataques esporádicos aqui em Deir ez-Zor, aconteceu ontem, né, na realidade, aeronaves disseram que eram desconhecidas, mas ou é americano ou israelense, fez um ataque aqui preventivo, e acredita-se que nas próximas horas ocorram alguns ataques na região do Iraque. O governo iraquiano está deixando bem claro: olha, nós não fizemos nada, não somos nós, tá? O governo oficialmente. Então, por uma questão de enfraquecimento, eu também até, se for para escolher e pensar em termos de chute, vamos chamar assim, chute tático, o Irã seria a bola da vez mais interessante para isso, até por conta de toda a questão de enriquecimento de urânio, de outras questões de construção de bomba atômica. Então, até por isso, taticamente falando, o Irã provavelmente vai ser o alvo de Israel.